Aforismo número 27. O cristianismo brotou de um terreno tão corrompido que nele toda a natureza, todo o valor natural, toda a realidade se opunha aos instintos mais profundos da classe dominante. Cresceu como uma espécie de guerra de morte. Uma guerra de morte contra a realidade que jamais foi superada. O povo sagrado, que adotou os valores sacerdotais para todas as palavras e coisas, com uma lógica consistente, rejeitou tudo na terra como profano, mundano e pecaminoso. Tal povo colocou seu instinto em uma fórmula final que era lógica, até na autonegação. Como o cristianismo negou até mesmo a última forma de realidade. O povo sagrado, o povo escolhido, a própria realidade judaica. O fenômeno é de primeira ordem. A própria realidade judaica. A pequena investida do movimento da insurreição em nome de Jesus de Nazaré é apenas o instinto judaico redivivos, ou revivido. Ou realizado. Em outras palavras, é o instinto sacerdotal que não mais suporta o próprio sacerdote como realidade. É a descoberta de um estado de existência ainda mais fantástico que qualquer anterior, de uma visão de vida ainda mais irreal do que a exigida pela organização de uma igreja. O cristianismo, na verdade, ele nega a igreja. Não vejo contra quem foi dirigida a insurreição da qual Jesus, bem ou mal compreendido, foi tido como líder, senão que tal insurreição se dirigia contra a igreja judaica. Igreja tomada exatamente no mesmo sentido que hoje lhe atribuímos. Era uma insurreição contra os bons e os justos, contra os profetas de Israel, contra a alta hierarquia da sociedade, não contra a corrupção, mas contra a casta, o privilégio, a ordem, a fórmula.
era a descrença nos homens superiores, entre aspas. Um não pronunciado contra tudo que os sacerdotes, os teólogos defendiam. Mas a hierarquia que foi posta nisso, a hierarquia que foi posta em questão, mesmo que por um instante era uma jangada necessária para sustentar o povo judeu no meio das águas, representava a sua última possibilidade de sobrevivência. Era o resíduo final de sua autonomia política. Um ataque contra isso era um ataque contra o instinto nacional mais profundo, contra a mais tenaz vontade de viver que já aparecera sobre a terra. Esse anarquista santo insuflava a camada inferior do povo, os proscritos e pecadores, a chandala do judaísmo, a se opor à ordem estabelecida. E com uma linguagem que, se formos confiar nos evangelhos, o mandaria direto para a Sibéria, hoje em dia. Esse homem era um criminoso político, pelo menos tanto quanto fosse possível ser numa sociedade absurdamente apolítica. Foi isso que o levou à cruz. A prova está na inscrição colocada sobre a cruz. Ele morreu por seus próprios pecados. Não há a menor razão para se crer, por mais que se tenha afirmado isso, que ele morreu pelos pecados dos outros. Aqui Nietzsche deixa clara a sua posição ante a postura de Jesus Cristo, ante a postura da Igreja Católica Apostólica Romana. E deixa bem clara a atuação de Jesus Cristo como um político contrário principalmente aos sacerdotes do templo, aos sacerdotes do judaísmo. Aqui há uma controvérsia imensa colocada no meio das igrejas. E essa controvérsia muitas vezes assume o papel de dissenso entre todas as igrejas cristãs, inclusive estas pentecostais e neopentecostais nazifascistas. Na realidade, Cristo, além de um político,
habilidoso, de boa oratória e de índole boa, reconhecida pelo povo mais sofrido de Israel, um povo sacrificado pelo temor ao regime romano de ocupante da terra, de diretor da vida e da morte, fez com que muitos zelotas, que eram revolucionários da época, que queriam libertar o povo judaico, acreditasse que o reino de Israel teria um novo rei vindo da estirpe de Davi, já que ele nasceu em Belém, numa manjedoura, mas nasceu numa terra onde nasceram os reis descendentes de Davi. Esse aforismo é de extrema religiosidade. Nietzsche cai aqui no pecado de discutir as filosofias religiosas. Ele teria que discutir também a trajetória de Buda, de Maomé, já que discutiu a trajetória de Jesus. Eu me abstenho de acusar Jesus como traidor dos espíritos mais elevados de Israel. Na realidade, os sacerdotes da época, do tempo de Caifás, eram muito mais traidores do povo de Israel do que Jesus Cristo e seus pescadores. E sua base de população oprimida. Muito mais traidores do que João Batista, que pregou a vinda de Jesus. É muito interessante voltar a relembrar o Renan, que estudou a história das religiões antigas e especialmente a história do cristianismo. Como é que nós poderíamos colocar nos dias de hoje este aforismo de Nietzsche? Eu o colocaria numa discussão sobre o cristianismo pentecostal, neopentecostal nazista, que gosta muito de citar o Velho Testamento, que pouco cita Jesus Cristo, mas muito cita os Salmos de Davi e Isaías, o forte rei, o rei guerreiro.
é a reflexão que eu faço deste aforismo. Muito há de ruim no que o cristianismo fez para a humanidade. Mas cristianismo nem sempre segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Karl Marx, por exemplo, dizia ele próprio que não era marxista. E é possível que Jesus Cristo, em algum momento, tenha dito em que em nenhum momento ele era o cristão que o povo pobre de Israel e os debelados, os revolucionários de Israel esperavam. Muito obrigado.